Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula, né, do UPM. Nós vamos conversar aqui agora sobre o gerenciamento da integração do projeto, ok? E qual que é o objetivo dessa área de conhecimento? Nós temos como objetivo o seguinte: identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento de projetos. Esse é o cerne, né? A principal a função, né, da existência da área de integração, que é pegar todas as áreas de conhecimento e fazer com que elas trabalhem em harmonia, né? É permitir a integração de todos esses processos de forma que a gente consiga uma unidade coesa, ok? E nós temos aí, no caso, 7 processos de gerenciamento da integração do projeto. É a única área de conhecimento que tem processo em todos os grupos de processos, no caso, desde a iniciação até o encerramento, né? Nós precisamos de pelo menos um processo para poder representar esse processo de integração, ok? Sendo que na área de execução nós temos 2 processos e também na área de monitoramento e controle nós temos mais 2 processos, ok? Então, pela visão aí da nossa tela, né, apresentando os processos para vocês, o primeiro processo, desenvolver o termo de abertura do projeto, né, que está na iniciação. Depois, no planejamento, nós temos o processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Temos na execução 2 processos, no caso, que é o processo orientar e gerenciar o trabalho do projeto e o processo gerenciar o conhecimento do projeto. Aqui cabe uma observação que esse processo, ele é um processo novo que foi integrado ao PMBOK 6ª edição e ele veio justamente para poder trabalhar, permitir com que o projeto ele possa trabalhar melhor a gestão do conhecimento, gerar mais ativos para a organização, né? Há essa preocupação, no caso, com a informação, com o que é feito com a informação, se ela realmente está beneficiando projetos futuros, né? Enfim. Então, esse processo ele tem essa função, né? Tem essa finalidade aí de dar esse suporte, que até então a gente fazia esse trabalho, né, de gestão de conhecimento, mas ele ainda era muito incipiente e agora começa a ganhar mais corpo. Nós temos também o processo de monitoramento e controle, monitorar e controlar o trabalho do projeto, e temos também o processo de realizar o controle integrado de mudanças. E por fim, no grupo de processo de encerramento, nós temos o único processo desse grupo, que é o processo encerrar o projeto ou a fase. Então a gente vai desde a iniciação, ali na elaboração do termo de abertura, depois passa pelo planejamento, onde é desenvolvido o plano de gerenciamento do projeto, ok? E esse plano integra todos os demais planos. Depois passamos pela execução, onde nós vamos orientar a execução do projeto, nós vamos executar as atividades, efetuar as entregas, ok? A partir deste trabalho, e também nós vamos gerenciar conhecimento ao longo da execução do projeto, realizar muitas lições aprendidas, né? Registrar tudo o que está acontecendo. No monitoramento e controle, há 2 preocupações no caso, em monitorar o trabalho que eu estou executando, para saber se eu estou dentro da linha de base, para saber se eu estou seguindo o que é planejado, fazer os eventuais ajustes e também o processo de realizar o controle de mudanças quando é necessário efetuar alguma mudança ou controlar qualquer pedido de mudança das partes interessadas. Então a gente cria uma sistemática, um padrão de trabalho de forma a permitir uma melhor gestão dessas mudanças. E por fim, encerrar o projeto à fase é o momento onde a gente vai buscar, né, no caso, o acordo com o cliente relativo àquela entrega que está sendo efetuada. Então, nós vamos ali acertar os detalhes finais do projeto, nós vamos formalizar o encerramento do projeto, nós vamos fazer o registro final das lições aprendidas, fazer o encerramento administrativo do projeto, encerrar os contratos. Então é isso que é feito justamente nessa etapa e que a área de integração, no caso, ela vai dar esse suporte para que esse trabalho ele possa acontecer no máximo em harmonia. Um aspecto importante associado com integração e com os processos é que nós temos que partir do princípio, né, que o gerente de projetos ele trabalha na integração, né? Normalmente, né, no contexto do exame, nós temos aí grandes projetos, onde o gerente de projetos ele assume
ali com o papel de célula principal, onde vai conduzir a equipe de trabalho, e ele vai fazer a gestão a partir dessa integração. Então, o gerente de projetos ele tem pessoal para poder trabalhar na gestão do escopo, custo, qualidade, aquisições, e aí essas pessoas vão trabalhando e fornecendo informações, o gerente de projetos vai atuando ali junto àquelas pessoas como se fosse um maestro mesmo, né? Dando suporte, né? Orientando, ajustando, permitindo com que a equipe possa ajustar, né? Eventuais falhas ou problemas dentro do projeto. Enfim, esse é o papel, né? O centro é o local onde o gerente de projetos trabalha, ok? E aí nós temos, né, no caso, qual que é o papel desse gerente de projetos dentro desse contexto todo, que é o seguinte: realizar o gerenciamento da integração, como eu afirmei com vocês, né, ou seja, reunir todas essas partes do projeto em uma unidade coesa. Esse é o principal objetivo do gerente de projetos dentro da área de integração. Nós temos também que o gerenciamento da integração do projeto, ele requer que sejam feitas escolhas sobre alocação de recursos, concessão entre objetivos e alternativas conflitantes e gerenciamento de dependências mútuas entre as áreas de conhecimento. Então é o momento onde nós vamos justamente fazer este trabalho, né, de alocação de recursos, definir o que quem vai trabalhar no que, quais materiais, equipamentos necessários, é onde nós vamos trabalhar a questão de objetivos e alternativas conflitantes. Nós vamos focar muito nessa questão de entender o objetivo do projeto e de resolver conflitos entre restrições do projeto, por exemplo, questão de prazo, custo. Às vezes eu tenho um projeto que o prazo ele é importantíssimo ser cumprido, não pode atrasar. Então, para que isso aconteça, às vezes eu vou ter que aumentar o meu custo, tem um impacto disso. Então, eu tenho que administrar constantemente essas questões, né, essas restrições dentro do projeto e também, né, fazer o gerenciamento de dependências mútuas entre áreas de conhecimento. As áreas de conhecimento, de modo geral, elas têm dependências entre si, né? Ocorre muitas vezes que um aumento de escopo no projeto, evidentemente, vai ter um impacto, muitas vezes, né, em custo, em prazo, em qualidade, pode aumentar riscos do projeto. Então a gente tem que estar consciente de tudo isso que está acontecendo no ambiente do projeto para que nós possamos atuar de maneira assertiva. Algumas atividades, no caso aí, que nós podemos desenvolver dentro da área de conhecimento de gerenciamento da integração, né, como nós já citamos, alocação de recursos, balancear demandas concorrentes, fazer um exame de todas as abordagens alternativas aqui no caso e também adaptação dos processos para atender aos objetivos do projeto. O que eu quero acrescentar em relação a essa parte que é o seguinte, que nós temos que definir também, né, é um momento onde nós definimos que ciclo de vida é mais adequado para o projeto, né? Se eu vou trabalhar com um ciclo de vida mais preditivo, para ambientes ágeis, adaptativos, então nós definimos também isso e nós buscamos aí adaptar processos dentro dos 49 processos que são sugeridos para que nós possamos fazer, né, escolher ali os processos que realmente interessam para o nosso projeto, que vão entregar valor para o nosso projeto. Esse é o propósito. Temos também gerenciamento das interdependências entre as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. Há esse processo também de interdependência, ok? E alguns conceitos-chave relacionados, né, com a área de integração, que é o seguinte: gerenciar a integração é atribuição específica do gerente de projeto e não pode ser delegada e nem transferida em hipótese alguma. Imagina, né? Eu sou gerente de projetos, mas eu vou terceirizar o meu trabalho de gerenciar o projeto. Isso é a única coisa que o gerente de projetos não pode delegar, né? É papel, é função principal do gerente de projetos fazer essa representação, né? Ser ali o protagonista do projeto, que vai liderar a equipe, que vai dar todo o suporte, que vai defender os objetivos do projeto, de partes internas, de partes externas, que vai buscar colaboração das pessoas. Então essa é a única coisa que ele não pode delegar. Ele pode delegar, por exemplo, a gestão de prazo, de custos, de riscos para membros da equipe, mas a gerência do projeto ele não pode delegar, tá bem? E ligação entre processos e grupos de processos são muitas vezes iterativos. Isso quer dizer o quê?
No processo de gerenciamento de projetos, né, nós não gerenciamos projeto assim, começando a iniciação, vai para o planejamento, depois para a execução e nessa ordem. Há indas e vindas, né, nessa relação. Então, às vezes eu estou no planejamento, eu tenho que recorrer a alguma questão na iniciação, dentro do planejamento começa a execução do projeto, uma parte que já foi, por exemplo, programada, planejada, certo? E aí quando eu estou executando, eu volto no planejamento, reviso alguma coisa, monitoramento e controle acontecendo a todo momento. Então, a gente tem que estar ciente de todo esse contexto de maneira a fazer realmente, né, uma boa gestão do projeto. Algumas tendências aí, práticas emergentes associadas, né, com a área de integração. A primeira delas é o uso de ferramentas automáticas. Né? Nós temos aí, no caso, nessa sigla SIGP, né, que significa Sistema de Informações de Gerenciamento de Projetos. O sistema não necessariamente é um software, né, mas é um conjunto de padrões, de abordagens, de maneira a permitir com que a gente possa fazer a integração do projeto. Então, o que você utiliza, por exemplo, de documentação do projeto, como que você controla o trabalho que vai ser realizado, como que você autoriza as pessoas a realizarem o trabalho do projeto, ok? Tudo isso, né, essa parte de sistema de informação, ela vai ser explorada quando nós formos estudar, no caso, o gerenciamento do plano do projeto, no caso, né, o planejamento, perdão, né, desse plano. E aí, esse é um ponto, né, em relação a práticas, tendências e práticas emergentes, que é importante que nós possamos construir toda essa base, essa estrutura para fazer realmente a gestão do projeto. Uso de ferramentas visuais de gerenciamento, né, isso tem sido extremamente utilizado nos últimos anos para cá, né, as pessoas estão buscando formas mais interativas, mais visuais de fazer gestão de projeto, estão reduzindo documentação, informações, porque a gente percebe muitas vezes que informação de menos é ruim, informação demais às vezes atrapalha também. Então, nós temos que dar informação na quantidade certa, aquela que as pessoas realmente precisam, naquela quantidade que a gente precisa de informação. E a gestão visual do projeto, ele é um meio, no caso, para nós podermos atingir esse objetivo, onde nós às vezes utilizamos de Scrum, de Kanban, de Canvas, né, de vários outros instrumentos que permitem a gente visualizar o andamento, o status do projeto. Gerenciamento do conhecimento do projeto, como eu já mencionei com vocês, né, que é uma abordagem nova no PMBOK do ponto de vista de organização, né, de busca de comprometimento em relação a registrar o conhecimento do projeto para beneficiar a organização e também projetos futuros. Nós temos aí a expansão das responsabilidades do gerente de projetos, discutimos muito isso, principalmente no módulo 1, onde nós abordamos o papel do gerente de projetos. Então, dá para ver no caso aí, né, o que é exigido desse profissional em relação ao projeto, que é muita coisa, né? O gerente de projetos tem que ser quase um super-herói, né? De tantas habilidades, técnicas, liderança, gestão estratégica de negócio, um cara completaço. Imagina um cara desses no mercado, né? Quanto que vale no caso. Então, cada vez mais estão exigindo desse profissional porque o nosso ambiente ele está em constante mudança, né? Novas tecnologias, e isso tem exigido cada vez mais das pessoas, ter essa visão integrada, sistêmica de todo o projeto, ok? Metodologias híbridas também, né, é uma tendência e prática emergente dentro do gerenciamento de projetos. Então, recentemente eu estava conversando com um pessoal sobre essa questão de uso de frameworks, né? Por exemplo, Scrum é um framework, ou seja, um padrão, né, de trabalho, né? E aí a discussão é o seguinte: olha, você não precisa utilizar desse padrão na íntegra
para poder gerenciar seus projetos. Você pode pegar apenas algumas partes que te interessam, que vão trazer benefícios para o seu projeto. Então, quando a gente usa, por exemplo, o Scrum aliado com o Kanban, isso é, no caso, uma metodologia híbrida, que você está juntando, você está criando uma metodologia para si e juntando conhecimentos diferentes, né, e que se completam de alguma forma e vão beneficiar ali o seu projeto. Essa é uma tendência prática emergente, ok? Considerações aí sobre tailoring, então, o que o PMBOK traz para nós? Primeiro, que o gerente de projeto necessita ajustar a forma como os processos são aplicados, nós já discutimos um pouco sobre isso, né? Definir realmente o que é importante em relação aos processos de gerenciamento de projetos. Nós temos aí, no caso, o ciclo de vida do projeto, né, o ciclo de vida de desenvolvimento, as abordagens de gerenciamento, gerenciamento do conhecimento, mudança, governança, lições aprendidas e benefícios. Então a pergunta, né, nós temos que nos dirigir perguntas constantes, né? Por exemplo, qual o tipo de ciclo de vida do projeto mais adequado para o projeto que você vai gerenciar? Nós temos aí abordagens de gerenciamento, que tipo de abordagem que será utilizada, como que você vai fazer a gestão do conhecimento do seu projeto, como vai ser o processo de gestão de mudanças. Existe, no caso, né, uma estrutura para poder receber essas mudanças, para poder avaliar essas mudanças. Existe um comitê de controle de mudanças que vai te assessorar nesse processo. Como que funciona a governança, as políticas da organização. Tem políticas, você está seguindo essas políticas, o projeto está atendendo a essas políticas. Lições aprendidas são incorporadas, são registradas dentro do projeto. E o que você está gerando de benefícios para o projeto? Ou, né, o melhor, né, como que você vai controlar e gerenciar benefícios dentro do projeto? Então são reflexões que nos levam a pensar sobre como nós podemos trabalhar todos esses pontos quando nós estamos falando, no caso, de gerenciamento da integração do projeto. Algumas considerações para ambientes ágeis adaptativos. No caso, nós temos aí o controle do planejamento detalhado do produto e a entrega são delegados à equipe. Dentro de uma estrutura ágil, acaba que muitas vezes o papel do gerente de projetos ele reduz a responsabilidade, né? Ou a gente tem que assumir um papel diferente, porque nós estamos falando de ambientes ágeis, muitas vezes de equipes auto-organizáveis. Isso quer dizer que as pessoas têm condições de gerenciar a si mesmas, que uma vai apoiar a outra nesse processo. E aí acaba que a figura do líder, ele vai perdendo força nesse aspecto. Então, muitas vezes a gente tem que assumir outros papéis frente a esse cenário. Essa é uma realidade que nós encontramos dentro de projetos que utilizam de abordagem ágil, né? O foco do gerente de projetos deve ser a formação de ambiente de tomada de decisão colaborativo. Então, já que nós estamos falando de equipes auto-organizáveis, nós temos que favorecer, né, todo o processo de relacionamento com essas pessoas, porque embora elas sejam auto-organizáveis, isso não quer dizer que não vai existir conflito. O conflito é inerente a qualquer grupo de pessoas, por melhores tecnicamente em todos os aspectos que elas sejam. Há diferenças, né? E essas diferenças muitas vezes são alvo de conflitos dentro do projeto. E a pergunta é o que você faz para poder resolver esses conflitos, para poder facilitar o processo de tomada de decisão dentro dessas equipes. A abordagem colaborativa é reforçada quando membros da equipe possuem uma ampla base de habilidades ao invés de uma especialização específica. Então, cada vez mais nós estamos tendo no mercado pessoas generalistas, ou seja, que têm conhecimento em várias áreas ao mesmo tempo e são menos especialistas em alguns aspectos. Isso devido à natureza dos projetos mesmo, que exigem com que as pessoas elas tenham uma visão mais ampla sobre o que elas fazem, né, e sobre o que o projeto necessita ali de habilidade, de conhecimento para poder trabalhar dentro do projeto.